Olá, amigos! Olá, amigas! Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse momento, nesta hora. Seja bem-vindo, né? Você amigo, você amiga, você irmão, você irmã. Seja bem-vindo a mais um vídeo com Jefferson Noronha. Hoje no Café com Noronha a gente vai estar falando dentro da Palavra de Deus, abordando um assunto importantíssimo, né? Para quem é cristão, para quem acredita num Deus Criador, para quem entregou a sua vida a Cristo, já é seguidor do Cristo, é um tema muito importante. Você é amigo, você é amiga, então prepara o ouvido aí, prepara a sua vida, prepara a sua alma para a gente receber uma palavra, né? Uma palavra de direcionamento, uma palavra de edificação dentro de um texto bíblico que eu vou abordar aqui e que eu quero compartilhar com você neste momento, nesta hora, né? Como que você anda, meu amigo? Como que você anda, hein? Você que tem acompanhado o trabalho, né, da Rede Noronha, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, também no YouTube, né? Nós temos vivido dias difíceis, dias de polêmicas, dias de notícias, algumas boas, a maioria são ruins, mas nós estamos de pé, firme, forte, firme, confiantes no Senhor. A palavra de Deus diz que Deus é fiel. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Então, esse é um dos motivos de você depositar sua fé, sua confiança em Deus, crer na palavra de Deus, ser um cristão mesmo, seguir as pisaduras do Cristo, dos apóstolos, que é tão importante para as nossas vidas, né? O cristianismo, ele é meio que dificultoso a gente ser um cristão nos dias de hoje, mas não é impossível. Mas a gente tem promessa dentro da palavra de Deus, a gente recebe o perdão dos nossos pecados, a gente tem a presença do Espírito Santo dentro do nosso ser, nós temos o incentivo da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Então eu quero compartilhar com você um texto bíblico e o tema da minha mensagem hoje é justo guardar as boas notícias do Evangelho só para mim? Se você acha justo, então eu vejo que tem muitas pessoas que não gostam de compartilhar, né, as coisas, né? Claro que a gente não pode compartilhar tudo da nossa vida, coisas íntimas, né? Eu sou casado, com a minha esposa, com meus filhos, dentro do meu lar aqui, mas tem muitas coisas que a gente pode. Eu vejo as pessoas compartilhar tanta coisa que não tem nada a ver, só abobrinha na internet. Então, você compartilhar a palavra de Deus, o Evangelho, as boas novas de salvação, e todo ser humano precisa ter um encontro com Deus, né? Entender o propósito da nossa existência e da nossa vida. Então, o tema da minha mensagem hoje, falando a respeito da nova vida em Cristo, é justo guardar as boas notícias do Evangelho só para mim? Eu vou dar um texto para você ler ele inteiro, mas eu vou ler 3 versículos só. O texto é Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20. Eu vou ler do 18 ao 20, que diz assim: quando Jesus entrou no barco, o homem que fora endemoniado pediu-lhe que lhe permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas disse: vai para a tua casa, para a tua família e anuncia quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou e começou a divulgar em Decápolis tudo quanto Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Então nós vemos aqui esse texto do endemoniado, né? Ele também se encontra acho que em Mateus 8:28 e também Lucas 8, 26 ao 39. Nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, tem a passagem, né, desse texto que fala que Jesus chegou numa cidade ali, ele estava vindo de barco, então tinha um homem endemoniado ali, um homem precisando, né, assim, um homem atormentado por espíritos malignos, uma legião de demônios no corpo daquele homem, e atormentava. Aquele homem tinha uma vida assim antissocial. Segundo a Bíblia, aqui no relato, fala que ele ficava, vivia perto dos sepulcros, né, de cemitérios. Então era um homem que estava afastado, né, estava cheio de espírito maligno. Jesus, por onde passava, fazia milagre, né? Deus usava, o Espírito Santo usava ele de maneira sobrenatural, e havia curas, libertações. E nesse texto fala da libertação do endemoniado Gesareno. Alguns falam Gadareno, né? Gesareno, como que é o texto aqui? Deixa eu ver aqui. Gerazeno, endemoniado de Gerazeno ou Gadareno, como algumas traduções falam.
Então, aqui no versículo, no capítulo 5, versículo 19, nós vemos aqui ele pedindo, né? Logo que Jesus orou, ele ficou liberto, né? Ele ficou uma pessoa calma, tranquila, né? Porque ele era atormentado. Então, quando Jesus entrou no barco para sair do lugar que estava ali, o homem que foi endemoniado pediu-lhe que permitisse acompanhar. Queria acompanhar. Quem não queria acompanhar Jesus, né? Quem não queria estar ao lado de Jesus? Jesus, porém, não deu permissão, mas disse-lhe: vai para casa, vai para a sua casa, para a sua família e anuncia-lhe quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. E ele retirou-se e começou a divulgar em Decápolis tudo quanto Jesus lhe havia feito e todos se admiravam. Eu estou aqui. Eu fui liberto, fui curado, fui transformado. Jesus me libertou, me curou. E eu estou aqui fazendo a mesma coisa que esse homem. Não estava desse jeito, né? Mas eu estava possesso também. Tanto é que dei trabalho, né, para a igreja lá da irmã Cida, né? Tiveram trabalho comigo lá, mas o trabalho que tiveram, assim, foi assim, recompensador, porque hoje eu estou aqui pregando, anunciando, salvo, liberto na pessoa de Cristo e testificando desse mesmo Jesus que há 2000 anos atrás ele foi usado para, assim, usou o poder dele, né, a ação do Espírito Santo na vida dele para libertar esse endemoniado. Ele está hoje aqui usando a minha vida, usando pregadores, homens e mulheres de Deus para anunciar o Evangelho. Então, o tema da minha mensagem é justo guardar as boas notícias do Evangelho só para mim. O endemoniado ele não guardou. Né? Jesus falou para ele falar para a sua família e também para ele. E ele começou a divulgar na cidade de Decápolis. Né? O endemoniado foi para a cidade de Decápolis, que era a cidade que ele morava, eu acredito, e começou a divulgar o quanto Jesus foi bom, teve misericórdia, né? Curou ele, libertou ele, né? Daquele tormento, daquela aflição. Quem poderia guardar as boas notícias só para si? Uma pergunta. Isso não faz sentido, né? Quando alguém descobre o maravilhoso amor de Deus e a sua bendita graça, essa pessoa sente o desejo de compartilhar isso. E é isso que Deus quer que façamos. Aqui, Jesus diz ao homem que foi liberto do poder do mal: anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Isso deve fazer parte do nosso estilo de vida. Do meu faz. Eu tenho certeza de todos aqueles que entregaram a vida a Cristo, receberam a salvação na pessoa de Jesus e são uma nova criatura em Cristo Jesus, estão anunciando. Eu estou anunciando hoje na internet, tem pessoas que anunciam na cidade de Votorantim, na cidade de Sorocaba, nas igrejas, né? No centro da cidade, nos lugares, nos bairros, né? Onde tem a necessidade, a extrema necessidade. Todo lugar tem, né? A extrema necessidade é sobre o planeta, né? O planeta está afastado de Deus, homens e mulheres, e precisam do evangelho, precisam da salvação que há na pessoa de Jesus. Em algumas vidas Jesus cura, liberta, transforma, muda o modo de viver, mas a priori Jesus quer trazer a salvação. Nós precisamos de salvação, nós precisamos de cura, de libertação, como esse homem precisou aqui. E Jesus, né, atuou, né, com poder na vida desse homem. Então ele quer atuar na minha vida, na sua vida, na minha vida. Ele atuou no ano de 1993 e 94, onde eu ali via a miséria, a calamidade, a vida desgraçada que eu estava levando e fui até o Evangelho, fui para Cristo. E hoje estou aqui, né, casado, com família, liberto, curado, anunciando, né, anunciando, não estou guardando. Não é justo eu guardar só para mim aquilo que Jesus fez. Então aqui eu toco numa tecla que a gente tem que falar, os pregadores, aqueles que anunciam, né? A gente vê quantas pessoas, igrejas que receberam o evangelho, falam do evangelho, mas omitem. Às vezes, numa vizinhança, num trabalho, para um colega. Às vezes o colega está precisando, está atormentado, está com um problema na família, está com o casamento indo por água abaixo. E às vezes nós temos uma palavra de edificação, uma palavra de alinhamento, uma palavra de consolação. A gente sempre tem uma palavra, né? O homem e a mulher de Deus que está na presença de Deus, orando, buscando, lendo a sua palavra, a gente sempre tem uma palavra, né? Uma palavra de conselho, uma palavra de direcionamento. É isso que eu faço no café aqui. Então eu procuro trazer sempre uma palavra. Então a pregação do evangelho, ela deve ser um estilo de vida. Seja você, irmão, da congregação, da assembleia, da quadrangular, da Deus e Amor, da metodista, da batista, da presbiteriana, de qualquer denominação cristã que prega o evangelho bibliocêntrico e cristocêntrico. Então a pregação do evangelho, ela tem que fazer parte das nossas vidas. Eu não posso ser um agente secreto, né? Ah, o irmão é cristão do FBI. O FBI é um órgão lá nos Estados Unidos de investigação.
O irmão, ele é cristão da Interpol. A Interpol é um órgão de investigação da Inglaterra. Ah, o irmão, ele é um cristão da KGB. A KGB é um órgão de investigação da Rússia. Então, não, nós temos que anunciar, nós temos que tocar trombeta em Israel, né? Anunciar a volta do Senhor, nós temos que anunciar que Jesus é o Salvador, que Jesus, segundo Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, presente e será eternamente. Ele é o nosso Deus, é o Deus que se revelou até nós, que trouxe salvação, cura, libertação, milagre. Esse Deus não mudou, ele é imutável, ele continua o mesmo. Então ele quer agir por intermédio da minha vida, da sua vida, e nós temos que proclamar as boas novas, falar desse Deus todo-poderoso. Então a gente não pode ser um agente secreto. Você amigo, você amiga, você rapaz, jovens, né, moças, rapazes, que fazem faculdade, né? Então você é uma bênção lá na igreja, canta no grupo de louvor, participa, chega lá na escola, na faculdade, opa, fica tudo recatada, com medo, né? Não, você não precisa ser desagradável, mas quando a gente tem oportunidade e a gente está vendo que há necessidade espiritual, então a gente tem que anunciar Jesus, falar do evangelho, ter estratégia, pedir estratégia para Deus, né? Para a gente evangelizar. Então a gente deve evangelizar. Então a gente não pode ser um agente secreto, né? Um espião, né? Você viu um espião lá, como que é o nome daquele filme lá? Missão Impossível, com o Tom Cruise, né? Que toca tan, 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 tananã, tananã. Não, a gente não pode ser um espião, nem um agente secreto de Jesus Cristo. Nós temos que mostrar, né? A Bíblia fala que nós somos luz do mundo. Uma luz não pode ficar escondida. Se entrar num lugar que está escuro, a luz chegar, a luz vai iluminar, a luz ali acesa, ela ilumina, ela clareia. Então nós somos o cristão, o homem e a mulher de Deus, que segue a Cristo, que nasceu de novo, que faz parte da família de Deus, que está aguardando a volta de Jesus. Então nós devemos anunciar o Evangelho, não se reter, né? Não é justo eu guardar as boas notícias do Evangelho só para mim. E eu faço isso, né? Toda quarta e todo domingo eu estou aqui, né, nas redes sociais, na Rede Noronha, trazendo uma mensagem, a palavra de Deus, a palavra que nos edifica. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais penetrante que espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma, da junta e da medula. Ela está apta para discernir os pensamentos. O poder que a palavra de Deus tem, ninguém tem. Ela precisa ser pregada, anunciada, né, falada, proclamada, mas o poder que ela tem, ela pode curar, ela pode libertar, ela pode transformar a vida do ser humano. O apóstolo Paulo, ele fala em Romanos, no capítulo 1, ele fala assim: eu me vergonho do evangelho. O cristão não pode se envergonhar do evangelho. Você se vergonha do evangelho, meu amigo. Você se vergonha do evangelho, minha amiga da congregação, meu amigo da congregação, meu irmão da congregação, minha irmã da Assembleia de Deus, meu irmão da Assembleia de Deus, minha irmã da Igreja do Evangelho Quadrangular, minha irmã da Batista, da Metodista, da Presbiteriana. Já não podemos se envergonhar do Evangelho, temos que anunciar o Evangelho. O apóstolo Paulo fala: eu não me envergonho do Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar a vida do ser humano. Então é muito importante, a gente não pode, né? Aqui o texto em Marcos, aqui é Marcos capítulo 5, mas o texto de Marcos capítulo 16, versículo 15, é uma ordem, um imperativo de Jesus: ide por todo mundo e anunciar o evangelho, pregar o evangelho a toda criatura, toda. No meu bairro, na minha cidade, no meu trabalho, como eu falei, com estratégia, com amor, com sabedoria, mas nós não podemos ser omissos. Nós não podemos ser agente secreto, espião da KGB, do FBI, da Interpol, né? Aqui no Brasil, acho que é a Polícia Federal, né? O órgão de investigação. Então nós não podemos, nós não somos agentes secretos, nós somos proclamadores de boas novas. A Bíblia fala quão belo, quão bonito é os pés, quão formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. Então, a palavra que eu tinha para você, meu amigo, é mais uma palavra para as pessoas que já são salvas, que são cristãos, mas a palavra de Deus, como eu falei, ela é viva. Então, ela muda, ela transforma, ela coloca de pé, ela nos confronta. A palavra de Deus nos confronta, somos pecadores, precisamos da remissão dos nossos pecados. Onde? Em Cristo Jesus, né? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.
Então é justo guardar as boas novas do Evangelho só para mim? De maneira nenhuma. Eu não posso guardar. Eu tenho que guardar a palavra, tenho que guardar a comunhão. Mas o Evangelho eu tenho que proclamar, anunciar esse Evangelho. Esse Evangelho alcançou aqui, né, o endemoniado de Gadareno através de Jesus, e Jesus curou e libertou. E segundo a Bíblia, aqui no capítulo 5, versículo 20, ele retirou-se e começou a divulgar em Decápolis tudo que Jesus havia feito. E todos se admiravam. Tudo. O que Jesus tem feito? Jesus já curou você, libertou seu filho, a sua filha, transformou seu marido, transformou a sua esposa. Jesus já fez tanta coisa, irmão. Jesus já fez tanta coisa, irmã. Vamos anunciar, proclamar esse evangelho maravilhoso que cura, que liberta, que transforma. O evangelho é o poder de Deus que emana do trono de Deus, através da palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo. E nós somos proclamadores, né? Fomos chamados, vocacionados para pregar. E pregar o evangelho não é só para pastor, para líder, cooperador, ancião, presbítero, diácono, é para todo o cristão, aquele que Jesus chamar. A Bíblia não fala aqui que esse homem que foi curado, liberto, recebeu algum cargo, mas ele recebeu uma ordem de Jesus. Olha aqui, ó, ele quis ir, né, com Jesus, acompanhar Jesus. No versículo 19 do capítulo 5, Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas lhe disse, vai para sua família, e anuncia quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Então eu anuncio, porque Jesus teve misericórdia de mim, atuou na minha vida, me libertou, perdoou os meus pecados, fez de mim uma nova criatura e eu estou aqui no café compartilhando com você, meu querido e minha querida. Que Deus abençoe ricamente você, a sua casa, a sua família. Crê em Deus, se apegue com a palavra de Deus. O mesmo Jesus aqui, ó, no capítulo 5 de Marcos, é o mesmo Jesus que está na minha vida. Porque a palavra de Deus, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não existe nada impossível para Deus. A Bíblia fala que tudo é possível àquele que crê. Eu criei, eu acreditei que Jesus poderia me libertar. Eu já estou aqui liberto. Glória a Deus. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso, que veio sobre a minha vida e que trouxe libertação. Me libertou, me curou, perdoou os meus pecados. Fez de mim uma nova criatura. A Bíblia fala em 2 Coríntios 5,17 que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Glória a Deus. Deus abençoe. Fique com Deus. Um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga.